Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Janaína Dias e hoje vou contar sobre o dia que eu tive meningite, que eu tava lembrando ontem e resolvi contar pra vocês. A época foi em 2015, eu tinha um Miguel pequeno, né? Ele ficou doente e eu levei ele no médico. Quando eu levei ele no médico, eu passei a tarde inteira com ele porque ele passou mal. E aí eu avisei pra pessoa que eu ia levar ele no médico que ele não tava bem e que provavelmente não iria trabalhar amanhã, no outro dia, né, amanhã. Aí ela falou, não, tudo bem. Aí eu levei ele, fiquei no pronto-socorro até a noite e era uma virose normal. Só que assim, eu acho que eu me descuidei em algum momento, brinquei de alguma forma com alguém que estava contaminado e eu peguei uma meningite viral. Cheguei em casa, fui fazer meus afazeres, deixei comida pronta, porque meu marido trabalhava no dia seguinte, né? E falei que eu tava com muita dor de cabeça e que eu precisava ir dormir. E aí, assim eu fiz. Eu dei comida pra ele, coloquei ele na cama dele, ele foi dormir e eu fui deitar na minha cama. Quando eu deitei na minha cama, eu tava com muita dor de cabeça. Então, eu passei a noite inteira passando mal. A noite inteira passando mal. Com essa dor de cabeça que não parava. E ela começava aqui, assim, mas doía minha cabeça toda. Parecia que eu ia morrer. Parecia que minha cabeça ia explodir. E aí, no dia seguinte, meu marido foi trabalhar. E eu fiquei com o Miguel. Só que eu comecei com uma febre, gente. Uma febre muito alta. Uma febre de 40 graus. E aí eu liguei pro meu marido, eu falei, eu não tô conseguindo ficar em pé. Ele falou, ai, vai tomar um banho. Pra ver se melhora um pouco e toma remédio. Tomei remédio, fui tomar um banho. Gente, vomitava em jato. Saía pelo nariz, era incontrolável. Não dava pra segurar. Saía aquela água, era em jato, em jato, em jato. Horrível, horrível, horrível. Aí, passou esse tempo, umas 9 horas eu tinha ligado pra ele, em meia hora ele tava em casa. Aí ele falou assim, ai, vamos pro médico. E aí eu desmaiei algumas vezes, eu fiquei bem fraca, eu vomitava em jato, em jato. Como eu cheguei no pronto-socorro vomitando em jato, uma enfermeira achou que era frescura. E meio que fazia aquele barulho, sabe? E aí ela, não sei o que ofendeu ela não gostou disso, achou que era frescura, sei lá. O que passou na cabeça dela. Ela falou pra mim assim, ah, é frescura. Isso daí. Ela não aguenta as coisas. Ficou falando um monte de coisa pra mim. E aí eu já não aguentava mais falar. Chegou um estado que eu não aguentava mais falar. Eles tentaram várias vezes tirar sangue, só que eu tava muito desidratada. E aí conseguiram tirar o sangue. E eu fiquei lá sendo medicada pra enjoo mesmo, mas não parava o vômito. E toda hora eu pedia o balde. Então isso meio que irritava as pessoas, né? Aí um enfermeiro começou a cuidar de mim, não era mais ela, porque ela tava bem irritada. E aí um médico bem novinho, bem bonzinho, chamou o meu marido e eles me chamaram lá na sala. Me levaram de cadeira de roda mesmo, me chamaram lá na sala. Aí ele falou assim, nossa, você tá com uma infecção muito grande. E a febre não cedia, uma infecção muito grande, porque o que você me diz não condiz com o seu exame. Tem algo muito mais grave acontecendo. Aí eles foram. E ele solicitou, né, um líquor que é da coluna espinhal, né, da medula. Aí eles pediram, só que como eu tenho a cirurgia na coluna, esse espaço entre as vértebras diminuiu. Então é muito difícil pegar. Então ela veio pegar aqui em cima, nesses ossinhos daqui, em vez de ser daqui. E aí o líquido era pra sair branco e não saiu branco, saiu amarelo, né? Ele falou que esse líquido era pra ser transparente. E não saiu transparente. Então, eu tava com uma infecção que tava na minha medula, né? Que se chama meningite. E daí, eu fiquei internada. Aí, o meu marido, que ele é um pouquinho grosseiro, às vezes, foi atrás da enfermeira. Pra falar, nossa, você tratou minha mulher mal. E não era frescura. Que às vezes, não sei o que aconteceu. E não era mesmo. Aí, assim... Até então, eu só queria que a dor parasse, eu não pensava mais em nada, não pensava no meu filho, não pensava em nada, nada, não pensava que ia morrer, não pensava em sequela, ele explicou as coisas pro meu marido, e eu fui internada e fiquei lá, fiquei 15 dias internada, gente,
Juro, os primeiros dias que eu fiquei internada, que eu fiquei isolada, teve que usar máscara, quem entrava lá, eu não tomava banho sozinha, eles me davam banho. E isso não era o mais difícil era a dor, que eu fui ficando bem ruim, né? E o mais difícil, depois que a dor, eles me começaram com a medicação intravenosa, né? E começaram a me tratar. Quando eu comecei a melhorar, que deu 15 dias que eu comecei a melhorar, gente, me deu uma loucura. Eu lembrei do Miguel, eu lembrei da minha casa, eu lembrei de tudo que eu tinha pra fazer. Eu tinha um emprego, eu amava, eu trabalhava com Keila. Então, e aí eu ficava pensando, poxa, mano, eu vou perder algo que eu gosto muito. E aí eu comecei a me dar loucura e a saudade dele, ele não podia ir pro hospital, mesmo eu estando bem. Porque a que eu tava era isolada. Aí a enfermeira pegou, me chamou uma psicóloga e eu falei assim, eu tô com saudade da minha casa, tô com saudade do meu marido, do meu filho. E aí eles me mandaram com um PID pra casa. O PID é o quê? É uma equipe de enfermagem que eu amei, gente. Eles foram maravilhosos comigo. Eles vieram pra casa, então eles vinham, aplicavam a medicação e iam embora. E voltava na hora que tinha que aplicar a medicação. Gente, um amorzinho, a equipe, um amorzinho mesmo. Cuidou muito bem de mim. E aí, me deu uma luz no fim do túnel, né? Só que ele falou assim, sua imunidade agora ficou totalmente comprometida. Você não pode estar recebendo visita. Você vai ter contato com seu marido, que aí meu marido saiu pra trabalhar, só tinha contato com mais 2 pessoas. E eu não podia ter contato com mais ninguém. Não conseguia fazer as coisas em casa, porque eu tava com acesso intravenoso, né? E não podia tirar aquele acesso, não podia molhar, não podia contaminar, né? Pra eu não pegar outro tipo de infecção. Então, meu marido, desde o começo, gente, ele cuidou muito bem de mim. Ele cuidou da casa, meu filho. Esse tempo inteiro, tava com a minha ex-sogra, ela que cuidava dele. E matava a saudade. Ele vinha e ela deixava ele, mas ela não entrava. E assim foi indo os dias. E aí eu fiquei 15 dias ainda assim. Então deu um total de 30 dias meio que isolada, 15 dias totalmente isolada. Eu tinha poucos contatos com o enfermeiro. Ele chegava, me dava medicação e saía e fechava a porta. Tinha uma janelinha aberta no hospital e era isso que eu tinha. E eu tinha que ficar lá. E o pior é que o hospital não tinha TV no quarto que eu tava. Porque não tava pegando a sintonização, sabe? E parecia que era uma eternidade, gente. Era uma eternidade. Depois disso eu tenho muito cuidado, muito cuidado. Eu vou pra pronto-socorro antes do coronavírus. Eu não tocava em nada. Eu passei muito tempo usando máscara. Pra sair na rua, máscara hospitalar mesmo. Que a prefeitura própria me forneceu, né? Por causa dessa situação. E aí eu fiquei com medo, eu fiquei morrendo de medo. Eu tinha medo de beber água nos lugares, eu ficava com medo de acontecer de novo, porque a dor era muito insuportável. E assim, sobre sequelas, eu não tive sequelas, não sei se era por causa da idade, não sei o que aconteceu. A única sequela que eu tenho é um zumbido no ouvido, tipo, fica assim, e não para, mas assim, eu já acostumei, eu falo alto, então não me incomoda não. Foi a única coisa. Eu fiz o tratamento, fui no... Como era o nome do médico? Tinha um médico que tratou da minha imunidade. Eu acho que é imunologista. Aí eu tomei as medicações que ele passou, fiz tudo que ele falou. Exercício, pra aumentar a minha imunidade. Gente, mas foi muito horrível. Eu voltei seca pra casa. Toda vez que eu fico internada, eu volto seca pra casa. Seca, 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 seca. Mas foi isso, gente. Peguei meningite num hospital infantil. Cheguei em casa e foi muito rápido. Em 24 horas eu fui diagnosticada, internada, isolada. E fiquei assim, 15 dias internada, tratando, isolada. Depois desses 15 dias que eles viram que eu conseguia tomar banho, tive uma melhora significativa, né? E eles me mandaram pra casa com PID, né? Porque eu precisava continuar o ciclo de antibiótico. Ele falou, não podia romper. E era tipo uma penicilina, sei lá. Eu não lembro o nome. Eles me medicaram com esse remédio, um antibiótico. Um antibiótico específico. Não era de amplo aspecto, não. Era um específico. E eu melhorei.
que foi essa meningite. Com o líquido da minha coluna, eles conseguiram saber o que eu tinha, né? Mas, gente, eu tive uma benção enorme de não sair com nenhuma sequela. Então, eu quase morri. Que eu cheguei no hospital de um estado que eu estava vegetando. Eu só abria os olhos. Eu não aguentava de tanta dor. Chegou uma hora que eu não conseguia mais falar. Era muita dor. Essa minha fonte aqui ficou super inchada. Ficou um negócio assim, ó, enorme de inchaço. Não sei o porquê, mas ficou enorme. Se eu achar fotos, eu coloco pra vocês lá no meu Instagram. Mas ficou muito inchado aqui, assim, ó, essa fonte. E eu era bem magrinha e fiquei só a pele e o osso. E foi assim que aconteceu. Mas, graças a Deus, passou. O ruim foi ficar 30 dias longe do meu filho. Mas eu estando em casa, ele ia lá de vez em quando me ver. Fiquei isolada nesses outros uns 15, mas pelo motivo de não poder pegar bactérias de outras pessoas. Que a imunidade estava baixa, eu poderia pegar outra coisa e sim, ia dificultar a minha vida, né? Mas essa foi a história. Se inscreve no canal, eu tenho muitas outras histórias pra contar. E deixa o seu like. Qualquer coisa você pode comunicar comigo aí nos comentários, tá bom? Que eu respondo a todos. Beijo e até mais.